Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. Você já ouviu falar sobre urbanismo tático? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e as suas possibilidades de deslocamento pela cidade. O programa Mobilidade Urbana está começando agora. O urbanismo tático é um movimento que repensa e transforma os espaços públicos. Através dele, ativistas, arquitetos, urbanistas e designers têm se reunido para propor e realizar intervenções urbanas pontuais a baixo custo e numa microescala. As interações incluem pinturas das vias, muros e equipamentos, além da disponibilização de mobiliário urbano móvel para a promoção da mobilidade, segurança e acessibilidade. Pequenas ações que criam novos espaços de lazer e de cultura, priorizando o pedestre em lugares onde antes havia alto fluxo de veículos e conflitos de mobilidade. E intervenções para criar situações de encontro, comunicação e reflexão conjunta sobre o uso sustentável do espaço urbano. Um novo jeito de pensar os centros urbanos, colocar o cidadão como prioridade e promover o direito à cidade para todos. Para falar sobre urbanismo tático e mobilidade, nós vamos hoje receber a arquiteta e professora de arquitetura da Unifor, Camila Bandeira. Mas antes dessa entrevista, vamos ver mais uma matéria do Ilan Gurgel para o programa Mobilidade Urbana. É com você, Ilan. Sem dúvida nenhuma, você já deve ter visto esses simpáticos carros pela cidade, né? Eles fazem parte de uma iniciativa pioneira no país no quesito carros compartilhados. Além de incentivar energias limpas e renováveis por não emitir gases e nem poluição sonora, já que são 100% elétricos, a ideia é incentivar o fortalezense no consumo colaborativo e compartilhado dos meios de transporte. Olha, eu confesso que sempre tive vontade de saber como é que eles funcionam e, é claro, sempre quis ter a experiência de fazer uma viagem neles. Parece que esse dia finalmente chegou. Mas antes da gente sair pelas ruas de Fortaleza, nós vamos entender um pouco mais sobre essa ideia. Quem vai explicar então tudo isso pra gente é esse cara que tá aqui. Ele que é o Ângelo Leite, que é o CEO. Cara, é o cabeça, digamos assim, tá? Que criou, que instalou, que faz tudo isso acontecer. Posso dizer assim, Ângelo? Tá certo? Mais ou menos. Mas a gente e toda uma equipe, né? Mas eu tô à frente, sim. Sem sombra de dúvida. O cara, porque ele é humilde assim mesmo, tá bom? Ângelo, fala pra gente então, como é que vocês tiveram essa ideia de colocar esses carros compartilhados aqui em Fortaleza? Na verdade, eu fico até orgulhoso em dizer, nossa cidade foi a primeira no Brasil a colocar esse tipo de serviço, né? Exato, exato. A nossa empresa, ela atua com mobilidade inteligente. A gente trabalha em várias cidades com semáforos inteligentes, com zona azul eletrônica, esses aplicativos e as bicicletas compartilhadas. E foi um produto que a gente criou em 2009, instalou no Rio, São Paulo e evoluiu para todo o Brasil. E aí a gente trouxe o Bicicleta Compartilhada para aqui, para Fortaleza, que é o Bicicletar, que funciona até hoje, é um dos maiores projetos do Brasil, inclusive os mais usados. E aí nessa relação a gente entendeu que depois de ter feito um piloto de veículos elétricos lá no Porto Digital em Recife, onde a gente desenvolveu a tecnologia de gestão desses carros, a gente buscou uma cidade que quisesse fazer uma experiência, um laboratório na rua, colocando veículos para que a população pudesse utilizar de forma aberta mesmo, ao público. E aí Fortaleza aceitou esse desafio, a gente trouxe para cá. São os veículos elétricos disponibilizados em vários locais na cidade, em estações com equipamentos de carga que o usuário retira o carro no celular, usa e devolve através do celular também, sem precisar chave. E todos os veículos elétricos, 100% elétrico, né? Então é o único projeto no Brasil que tem essa característica, ele é público, ele é 100% elétrico e é disponibilizado através de aplicativo. Olha, eu acho que todo mundo sempre ficou muito curioso, pelo menos quando passava, né? Nos principais pontos turísticos da nossa cidade, né? Em pontos, eu acho que, na verdade, essas estações, elas ficam sempre em grandes praças, né? E eu moro, né? Somente ali no bairro de Fátima, sempre que passava ao lado da igreja de Fátima, a gente via então esses carrinhos todos plugados na tomada. E eu achava aquilo fantástico, né? A primeira vez que eu via, né, ali frente a frente aquele negócio e queria então ver o negócio realmente acontecendo. A gente vai ver o negócio realmente acontecendo daqui a pouquinho, porque o Ângelo então vai permitir que a gente faça, né, um test drive, digamos assim, né, um rápido passeio aqui. Eu vou baixar o aplicativo, você vai acompanhar como é que a gente faz isso,
passo a passo. Só que antes da gente ir para lá, ainda preciso perguntar para você, cara, desde 2016 que vocês estão aqui, agora vamos olhar para frente, vamos olhar 2022, 2025, 2030. Vocês querem trazer algum tipo de inovação, seja para esse projeto, ou seja para o quesito mobilidade urbana, já que vocês trabalham com isso? Então, o objetivo desse projeto, na realidade, não era trazer uma solução definitiva para a mobilidade, né? A gente sabe que isso aí é uma coisa que está chegando, os carros elétricos e o compartilhamento, mas era fazer com que a população começasse a usar um veículo elétrico, que é um veículo diferente, e compartilhado. Então, dois desafios ao mesmo tempo, a eletromobilidade e o compartilhamento, né? Então, isso a gente fez, a gente mediu, e agora a gente está estudando como é que a gente pode ampliar isso para a cidade. Não só com carros, mas eventualmente até com outros tipos de transportes elétricos também, outros veículos elétricos que a gente pode disponibilizar. Perfeito. Então vamos explicar agora aqui para todo mundo que pode estar curioso e saber como é que tudo isso funciona, tá? Cheguei aqui, a gente está em específico aqui na Praça Luiza Távora, cheguei, vi aqui os carrinhos em suas estações, quero pegar um. Vou pegar o meu celular, vou baixar então o aplicativo e faço o meu cadastro, não é isso? Isso, é diferente um pouco da bicicleta, que é um veículo mais simples, não requer habilidade, né? Sim. Inclusive reconhecida pelo governo para você guiar. No caso do carro, você tem que ter uma carteira de motorista. Então, primeiro você precisa mandar informações para a gente validar esse cadastro. A gente faz tudo de forma digital, né? E valida, e aí quando o usuário ele é reconhecido como usuário que é portador de carteira e pode usar, a gente tem duas opções. Ele assiste a um curso de como usar esse carro, porque esse carro é um pouquinho diferente, é um carro automático, como se fosse um carro automático a combustão, mas ele é elétrico, mas ele tem uma potência muito forte e tal. Então a gente faz um curso ou faz um test drive com a gente vai até uma estação, recebe o usuário e faz junto com ele um test drive para ele aprender a usar o carro elétrico, né? E aí depois disso ele passa a usar. E tudo é feito no celular, ele baixa o aplicativo, manda essa documentação, recebe o feedback, assiste ao vídeo e depois com o celular ele identifica as estações, identifica se tem carro disponível e faz a escolha do carro e retira o carro. Então, quando ele pede a solicitação do carro, ele recebe um chaveiro eletrônico, que a partir daquele chaveiro ele pode destravar, travar, ele retira o cabo da carga e vai usar. Ele pode estacionar em qualquer lugar, na Zona Azul aqui em Fortaleza ele é gratuito. Então esse carro não paga Zona Azul. Não sabia disso, hein? A legislação reconhece veículos sustentáveis desse tipo não pagam a Zona Azul. Então ele pode estacionar numa Zona Azul, fechar o carro, destravar, ainda com o carro na posse dele. Até que ele volta à estação, entrega o carro e tem um checklist de requisitos que ele faz no aplicativo. Dando tudo certo, ele devolve o carro e está entregue. E a conta está fechada. O serviço que vocês oferecem aqui, será que ele não concorre com aqueles outros aplicativos de transportes individuais em que eu chamo um carro, em que eu chamo um táxi? Qual que é a grande diferença ou a grande sacada aí? Veja, o projeto aqui ele não visa competir com ônibus ou com os motoristas de aplicativos, porque se você entra no carro, entra no aplicativo, desce, é muito mais prático do que ir numa estação retirar um carro. Mas ele atende a um usuário que ele precisa ficar com o carro por algumas horas, até por um dia inteiro. Então eu não tenho carro, eu preciso de um carro, eu preciso levar meu cachorro no veterinário, levar minha família no médico, alguma coisa, transportar, fazer uma feira. Então eu retiro um carro, fico por 2, 3 horas, tanto é que a média de uso é entre 3 e 5 horas. Olha só! Então esse projeto não visa transportar pessoas de um lugar para outro. Isso é muito mais sustentável até fazer em ônibus e fazer em aplicativo ou em táxi. Ele visa oferecer um carro para quem não tem carro, sem precisar comprar um carro. Então é um carro à disposição na rua que você retira, porque depois disso você tem que ir numa locadora, alugar por 24 horas, tem toda uma burocracia. Verdade. Ele ocupa esse espaço intermediário entre não usar um transporte público, que você precisa de um carro, e não ter que buscar um carro numa locadora e ficar por 24 horas. Então esse é o objetivo do carro disponível nas ruas. Ângelo, eu ainda estou cheio de dúvidas aqui, mas você vai responder comigo enquanto a gente estiver lá dentro. Porque agora, celular na mão, vou fazer então aqui... Aliás, a gente vai começar baixando o aplicativo, né? E depois eu vou fazer o meu cadastro, tá? Um segundo só. Acabei tudo... Nossa, o que é isso aqui? Então, é um chaveiro, você acabou de receber um Sério? chaveiro digital. E como se fosse um chaveiro, a chave do seu carro. Sim, né? sim. E aí esse chaveiro você pode fazer tudo, você pode destravar o carro, você pode verificar a bateria, se tem carga, olhar o tempo que você está com o carro em sua posse, para inclusive ver o tempo que você está usando, devolver o carro, estacionar o carro num local e não devolver, ficar com você ainda.
e depois entregar na estação. Tá tudo então aí. tudo eu faço aqui. Isso. É como se fosse uma chave do carro. Só que é bem Só que mais é legal, digital. Ângelo. É digital. Vamos fazer o seguinte, posso destravar então meu Sim, carro? pode sim. Ó, já deu pra... Então, Destravou lá? Já destravou, já. Já destravou, já está à disposição. Você pode abrir a porta e usar. Né? Podemos ir agora. Não vejo a hora da... Então faz o seguinte, vamos com a gente que vai ser super legal lá. Vamos nessa, vamos nessa. Carro destravado, agora é só desplugar ele do totem de reabastecimento e correr pro abraço. Quer dizer, mais ou menos. Seguinte, pessoal, agora a gente já tá aqui dentro do carro e infelizmente eu tive que trocar de canto com o Ângelo por 2 motivos. O primeiro é que alguém precisa filmar aqui nessa nossa câmera para mostrar para vocês todos os detalhes e eu gostaria de parar por aí, mas essa não é a verdade. O segundo motivo é que eu não sei dirigir carro automático, então pelas regras do curso eu precisaria fazer todo o curso bonitinho, direitinho, e como eu não sei dirigir, vai com o Ângelo mesmo, então a gente tá aqui dentro do carro fazendo essa matéria para você. Deixa eu justificar esse cara que tá aqui com a gente, é o Davi, ele que é o nosso cinegrafista. Ângelo, vamos lá, uma vez aqui dentro do carro e tendo um cara que não sabe dirigir carro automático do seu lado, como é que a gente faz para ligar tudo? Então, uma vez aberto o carro no celular, você entra, fecha as portas e você liga o carro. É um botão. Muitos Olha, carros, gente, isso aqui muitos só. carros já são assim hoje em dia, inclusive carros a combustão. O carro já ligou. Ó, já ligou aqui em cima, não tudo faz já. nenhum barulho. Ar-condicionado também. Ar-condicionado E ar-condicionado ligado. muito bom. Muito bom aqui, né? Ó, aliás, pra falar a verdade, dá só uma olhada aqui, gente, ó. O carro em si é muito luxuoso. Aqui tem a bateria, né? E a bateria está carregada aqui com a autonomia de 194 km, né? E está pronto para você usar. A marcha dele é como a marcha de um carro automático, exatamente Certo. igual, né? E ele tem um modo mais econômico e um modo mais potente. Mas Certo. aqui no projeto a gente desabilitou o modo mais potente para que os usuários não corram tanto. Entendi. E aí andem com menor velocidade, tenha mais segurança. E também economizar mais bateria para que tenha mais autonomia para as viagens, né? E mais usuários usarem. Sem dúvida, Então o carro você usa como se fosse um carro automático, né? Tem sensores. É um carro muito bem equipado, inclusive, né? Tem um padrão bom, é um carro que é já usado na Europa há muitos anos e chegou no Brasil há uns 2 ou 3 anos aqui, né? E esse carro, ele é super simples de dirigir, como um carro popular. Então, como um carro automático, a única diferença é que você não consegue ouvir o barulho do motor. Era o que eu ia dizer, inclusive, porque é o seguinte, quando ele mexeu ali na direção, eu disse, então, peraí, ele só fez ligar o carro, tipo quando você liga na chave, entendeu? Tá tudo funcionando, mas não, o carro já tava ligado, tipo, real, entendeu? Que o carro tava funcionando e você não escuta absolutamente nada. Isso é uma característica de todos os carros elétricos, né? O carro elétrico, exatamente, né? É um carro que tem um silêncio enorme, né? Mas você sente a potência do motor, né? Com o torque do veículo elétrico é muito mais forte. É um carro compartilhado, mas ele tem um aspecto de carro privado. Entenda o que eu vou dizer. Sabe quando você pega um ônibus e você vê que na verdade ele já está bem desgastado por dentro, ele já, pela troca de gente ali dentro, as coisas acabam se desgastando. Acho que você entende onde que eu quero chegar. Esse carro ele tem partes aqui, olha só, desse painel que são brancas. E o carro está impecável. Fala pra mim se o seu carro é desse jeito. Vocês têm um cuidado também com a limpeza, Ângelo? Sim, os carros são limpos, né? Frequentemente, né? São feitas vistorias. Os carros são levados para a oficina uma vez por semana, são todos lavados, higienizados. Inclusive na época da pandemia a gente teve muito cuidado, ainda tem. Ah, legal! Passar álcool, gel e tudo mais. Então há todo um cuidado com o aspecto, para que o usuário ele entre no carro e se sinta bem. Porque como é um carro compartilhado, eventualmente você pode ter ali uma ideia de que as pessoas estão usando e deixando tudo jogado ou sujo. Não, a gente tenta mostrar que não, que ser compartilhado não significa que é estragado ou que é sujo. Pelo contrário, o carro é super bem cuidado. A pergunta que não quer calar. Valores, Ângelo, como que são? Então, a gente tem uma tabela de uso, né? Que ela é um uso de entrada é a partir de R$30. Certo. Então, se você retira o carro para usar só no mínimo 15 minutos, já paga isso. Tá. Porque a gente não quer incentivar usos rápidos de transporte, como eu disse. Certo. A gente quer incentivar o uso de carro para quem precisa de carro. E a partir daí, ele tem uma faixa que ele vai para 50, 60, até 5 horas ele tem um ótimo preço. É muito mais barato do que alugar um carro em locadora, por exemplo, inclusive por hora.
ou tentar ficar usando um táxi, um motorista de aplicativo para ficar muito tempo dentro do carro, né? Então ele em média você usa esse carro por 2, 3 horas e gasta 50, 60 reais. E aí você pode parar, usar, ir para sua casa, colocar alguma coisa dentro, fazer uma entrega, ou seja, o carro como um serviço para você usar. Essa é a vaga Vamos, então você é identificada com essa marca no chão, né, as vagas, as estações. Tem o totem que indica onde você está estacionando. Que a gente está aqui chegando na Praça E o carregador, né, que você vai conectar no carro após devolver o carro para ele continuar se carregando para outra pessoa usar. Então essa é a ideia de uma coisa sustentável, do seu ponto de vista de não poluir, né, não é um carro a combustão e também tem essa característica de ser compartilhado entre as pessoas. Então esse projeto tem essa simbologia de trabalhar o lado da mobilidade em carro, mas de forma compartilhada. Até a trilha sonora ajudou agora aqui nessa resposta do Ângelo, viu? Eu adorei, gostou, Davi? E agora a gente faz uma pequena pausa e no próximo bloco vamos conversar sobre urbanismo tático e mobilidade urbana. A gente volta já. E voltamos aqui no Mobilidade Urbana. Está na hora da nossa entrevista com mais um tema muito importante para discutirmos sobre a nossa cidade. Eu converso hoje com Camila Bandeira, ela é arquiteta e professora de arquitetura da Unifor. Camila, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, prazer ter você aqui. Obrigada, Marcos. Quero falar sobre veículos motorizados. Se ele é tão problemático e ele tem tantas coisas assim como poluição, por exemplo, né? Tantas coisas ruins como poluição, por que se continua investindo tanto nesse modo? Porque do ponto de vista da sustentabilidade não faria muito sentido, né? Quando a gente pensa nas 3 dimensões da sustentabilidade, dentro do espaço urbano que a gente tem, que é tão escasso cada vez mais, né? Cada vez mais denso, a gente imagina que o transporte motorizado seria o menos sustentável, do ponto de vista da poluição, do uso do espaço urbano. O que acontece é que os investimentos já vêm levando muitos anos, com esse foco, né, no transporte motorizado, no uso do automóvel. Existe toda uma indústria automobilística que se beneficia desse modo de pensar a cidade. A gente tem esse modo de vida, esse estilo de vida muito corrido, onde a pressa, né, está sempre impondo, assim, está sempre imperando no nosso dia a dia, e acaba que o carro é uma solução muito atraente, né? Então, para muitas pessoas e para a sociedade de uma maneira geral, o próprio automóvel acaba sendo um ideal, um modo de melhorar de vida, a aquisição de um automóvel. E isso tudo misturado dentro do planejamento das cidades acaba gerando essa prioridade para o automóvel. Camila, a gente lembra que na história nós temos o surgimento do carro, e esse surgimento provocou a construção das malhas, né? Falando dos Estados Unidos. A gente tem um movimento contrário aqui. As malhas estão sendo criadas para os veículos não motorizados. Queria que você falasse sobre isso e sobre a importância desse segmento, ou dessa decisão. Estados Unidos, que é assim, um dos principais exemplos que a gente fala em sala de aula, que lê muito sobre isso, o automóvel foi uma grande solução. Um país muito grande, que tinha muito desenvolvido, e o sistema viário veio atender esse desejo das pessoas se deslocarem em automóvel. Acontece que no atual momento em que nós estamos, em que o carro já deixou de ser uma solução e passou a ser um problema, né? A gente tem que começar a inverter essa lógica para investir em modos não motorizados. Mas, além de tudo, a gente também tem que pensar cidades onde esse modelo, onde o transporte não motorizado é, digamos, bem-vindo e necessário, ele também seja possível. Porque não adianta nada eu investir em ciclovias e calçadas melhores se a gente continuar com distâncias muito grandes entre as atividades. E lembre-se, para viver um trânsito seguro, informação e conscientização não pode faltar. Por isso, siga essa dica. Estou aqui para falar no quadro Siga Essa Dica. Hoje vamos falar sobre o celular.
Nunca dirija utilizando o celular, nem falando, nem manuseando. Além de ser uma infração de trânsito, isso pode aumentar em até 400% a sua chance de se envolver em um acidente de trânsito. Além de tirar a visão periférica, tira a sua atenção. Um simples modo de verificar o telefone tocando já pode lhe distrair por vários quilômetros. Siga esta dica. Bom, aí nós vamos perceber que nós temos já vários sistemas, né? E como a integração desses modais, eles podem beneficiar a mobilidade urbana como um todo? Bom, a gente tem que entender que cada modo de transporte ele tem, digamos assim, uma vocação, né? O transporte a pé, por exemplo, que a gente andar nas calçadas e se deslocar, ele tem uma vocação para pequenos a médios deslocamentos. Eu não vou imaginar que eu vou sair lá da minha casa na periferia até o centro a pé, né? O transporte de bicicleta também, ele tem uma vocação para médio deslocamento, digamos assim. E o transporte por automóvel para grandes deslocamentos, assim como o metrô, o ônibus. Então, essa integração que você comentou, que é uma coisa que a gente tenta trabalhar bastante, né, dentro da lógica do planejamento do transporte, é exatamente isso, a cada modo uma vocação. Né? Você todo dia a gente viaja, se desloca para fazer várias atividades, trabalhar, né, estudar, se divertir. Então, para cada uma delas que a gente use não só o automóvel para tudo, mas o automóvel dentro daquela vocação para que ele foi feito. Camila, a gente está falando muito também sobre mobilidade ativa, que é uma modalidade desses modais que a gente falou, né? Então, como a mobilidade ativa pode beneficiar nesse contexto aí que nós estamos falando? Bom, a mobilidade ativa, né, é aquela mobilidade que a gente usa modos não motorizados, a gente usa transporte a pé e de bicicleta principalmente. Então, como é que a gente pode beneficiar isso? É criando cidades mais inclusivas para esses modos, né, trazendo melhores infraestruturas para os sistemas cicloviários, ciclofaixas e ciclovias melhores dentro da cidade, onde a gente consiga, do mesmo jeito que a gente estrutura o nosso deslocamento de carro usando as vias, que a bicicleta também consiga. E aí a gente está falando de modos, tanto a pé como a bicicleta, modos mais vulneráveis, né? Que são modos onde a pessoa está ali mais, ela precisa de um conforto térmico melhor, então uma arborização melhor, uma iluminação melhor também, né? Mais segurança para o ciclista poder se deslocar sem ter tanto conflito com o automóvel e perigo, né, de acidentes. Então isso tudo envolve um conjunto de questões, né, que a gente não pode pensar isoladamente. E agora a gente faz uma paradinha aqui na nossa entrevista para o quadro Ponte Aérea. Vamos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falar sobre mobilidade sustentável com Guilhermo Petzold. A pandemia mudou a forma como as pessoas se deslocam pela cidade, né? Muito em função da mudança de determinadas percepções que a gente tem, né? Então ela provocou essa reflexão sobre qual é o formato, como eu me desloco hoje na cidade. Será que essa é a forma mais eficiente? Ela também provocou as pessoas a buscarem novas alternativas de deslocamento, né, de hábitos que já tinham sido construídos. A migração, né, de como as pessoas se deslocavam antes para como elas se deslocam hoje, ela foi muito influenciada pelas ações que cada uma das cidades executou, né? Por exemplo, aqui no WRI a gente realizou uma pesquisa com mais de 10 cidades da América Latina e a gente percebeu que cidades como Quito, Bogotá e Santiago foram as que conseguiram aumentar em um maior grau os deslocamentos a pé e em bicicleta. Isso porque essas 3 cidades, elas investiram fortemente na implementação de ciclovias temporárias, né? Quer dizer, no caso, ciclofaixas temporárias, ações em prol do pedestre, e elas conseguiram colher esse fruto, fomentar com que as pessoas, ao repensarem, né, definirem novamente como elas se deslocam, elas acabassem dando um maior peso para a escolha da bicicleta e dos deslocamentos a pé, né? E isso fez com que a mobilidade nessas cidades, em especial, ela, enfim, já esteja retomando num formato mais sustentável, né? Com um aumento do índice de usos da bicicleta e dos pedestres. Fortaleza tem uma prática muito interessante que é os sistemas de bicicleta integrado, né? Através do projeto do Bicicletar, né? E também
o bicicleta integrada propriamente dito, são 2 bons exemplos de como fomentar a integração entre diferentes meios de transporte, né? No caso da bicicleta integrada, o ônibus e a bicicleta, né? Muito fomentando esse último trecho do deslocamento do terminal até a casa das pessoas, e também do próprio bicicletar como uma forma alternativa das pessoas poderem também experimentar a bicicleta pela primeira vez, né? Sem necessariamente precisar ter a posse dela. Então, esses sistemas de bicicleta compartilhada, eles são muito bons para começar a construir essa cultura de uma mobilidade mais ativa. E em Fortaleza, né, através do sistema e da ampliação dele, isso acabou gerando bons resultados, né? Especialmente em função da vinculação da receita do estacionamento rotativo para financiar as ações em infraestrutura cicloviária na cidade. Então, esse é um exemplo que certamente poderia inspirar e ser replicado em muitas outras cidades Brasil afora. Quando a gente fala de mobilidade urbana, né, todos nós normalmente associamos a responsabilidade pela melhoria da mobilidade com a imagem do poder público, né? Ele é o responsável por pavimentar as vias, alargar as vias, construir viadutos, fiscalizar o trânsito, prover e planejar as linhas de transporte coletivo. Então é natural que a gente logo associe mobilidade urbana, poder público. Mas o que a gente não percebe é que muitas vezes não, né? Mas que a mobilidade urbana, né, também sofre uma influência muito grande das empresas. E não só as empresas, as grandes startups de mobilidade urbana, mas a empresa onde cada um de nós trabalha. A partir das políticas e benefícios de transporte que cada empresa, seja pública ou privada, adota, isso acaba por influenciar a forma como a gente se desloca até o local de trabalho, né? Então, esse é um formato que daí as empresas podem contribuir com a mobilidade urbana, é refletir e repensar quais são esses benefícios que estão sendo dados para as pessoas, os benefícios de transporte estão sendo dados para os funcionários, né? Será que eles fomentam mais a mobilidade sustentável ou mais os automóveis, né? Por exemplo, se por um lado a minha empresa ela me dá uma vaga de estacionamento gratuita ou parcialmente subsidiada e talvez um auxílio combustível, e pelo outro, se eu quero ir de transporte coletivo, ela me desconta 6% no contra-cheque, né, no final do mês, o que está implícito nas entrelinhas, né? Como fomentar um deslocamento mais sustentável nesse cenário? Então esse é um formato com que as empresas privadas elas podem fomentar uma mobilidade urbana mais sustentável. Seria essa revisão, esse repensar das políticas de transporte de cada um. E o mesmo é válido para universidades, né? Esse deslocamento até o meu local de trabalho pode ser meu deslocamento até o local de estudo. Quais são as políticas que as universidades têm em relação a isso? Mas de nada adianta, né, esse movimento, seja do poder público, seja das empresas, se eu, como sociedade, não estiver disposto a experimentar novas formas de me deslocar, né? Se eu não estiver disposto a procurar como eu posso ir diferente, como eu posso mudar o meu hábito de transporte. Então também passa por estar aberto a experimentar novas formas de deslocamento. E bom, para além disso, a gente pode ver toda a questão de pesquisas e parcerias entre a prefeitura e universidades para entender melhor os padrões de deslocamento das pessoas e para embasar a construção de políticas públicas baseadas em dados, né? Não só em uma avaliação talvez mais subjetiva das ações, mas pegar os dados que estão sendo coletados, trabalhar eles e em cima disso fazer a tomada de decisão por políticas públicas que fomentem uma mobilidade urbana mais sustentável. Você acha que já melhorou a segurança para o ciclista, Camila? Eu percebo que o motorista já está um pouco mais consciente. Isso tudo é um conjunto de ações, né? Que é a redução da velocidade permitida nas vias, isso já traz um pouco mais de segurança para o ciclista, a própria criação de ciclofaixas e ciclovias dentro do sistema viário, isso tudo vai criando, de uma certa forma, uma cultura de respeito ao ciclista. Muita coisa tem que ser feita ainda, né? Mas muita coisa é uma construção de longo prazo, eu acredito. Para a gente finalizar, você diria que existem opções de transporte coletivo não motorizado e quais são elas? O transporte coletivo, né, como o próprio nome diz, é um transporte que vai transportar várias pessoas, né? Então, assim, não motorizado... Existe um limite, assim, para considerar coletivo ou não?
A gente denomina transporte coletivo aquele transporte que é feito através de ou ônibus ou metrô, né? Então, assim, ele não motorizado a gente não faz muito. O que a gente imagina que seja legal é integrar esses modos. Por exemplo, você ter estações de bicicleta junto aos terminais, você poder ter uma tarifa integrada, por exemplo, entre os modos de transporte, por exemplo, ônibus e metrô. Então, assim, essa integração, cada um com a sua vocação, é o que a gente imagina que seja um caminho. Muito bem. Fechamos aqui o nosso papo com a Camila Bandeira. Ela é professora de arquitetura da Unifor e também é arquiteta. Camila, muito obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui com a gente. Encerramos aqui mais um Mobilidade Urbana e a gente se vê no próximo programa. Fique atento aí a todas as informações que são muito importantes para o nosso dia a dia. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.